Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que o coração tenta avisar que algo dentro de você está cansado de recomeçar. Mas você não percebe. Você segue. Vai empurrando a vida como quem arrasta uma mala velha por uma estrada que parece infinita. E, no entanto, há um detalhe. Sempre o mesmo detalhe. Sempre o mesmo retorno ao mesmo ponto. Como se a vida fosse um labirinto que, por trás das paredes, sussurra. Você ainda não encontrou a porta certa, apenas circulou ao redor daquilo que teme olhar. A frase que muitos evitam, mas que abre a mente como um relâmpago, é esta. Você não está recomeçando porque fracassou. Você está recomeçando porque algo dentro de você ainda não foi libertado. Isso é duro de encarar. Mas é exatamente essa dureza que começa a quebrar a superfície do gelo emocional que você vem carregando há anos. Não é o destino que te puxa para trás. Não é o mundo que te sabota. Há um ponto profundo, quase subterrâneo, onde suas decisões nascem. E é dali que a sua história está sendo escrita, repetida, reescrita, apagada e reiniciada. É uma raiz emocional que você não vê, mas que sustenta todas as escolhas que se repetem como ondas que voltam sempre ao mesmo lugar. Talvez você ache que a vida é um ciclo que só gira porque você ainda não encontrou a estratégia certa, a disciplina certa, a mentalidade certa. Mas, na verdade, existe algo ainda mais íntimo, mais invisível, mais antigo. Algo que não se resolve com frases prontas, nem com fórmulas de produtividade. Napoleon Hill dizia que a mente humana é um campo fértil, onde todo pensamento plantado cresce inevitavelmente. Mas o que quase ninguém percebe é que há sementes que você não plantou, e mesmo assim crescem em você. São memórias, dores herdadas, interpretações que você abraçou sem perceber. E essas raízes escondidas comandam a forma como você avança e principalmente a forma como você retorna. Imagine-se caminhando por uma estrada iluminada por um sol suave. Você sente que está avançando, finalmente avançando, mas de repente percebe que o cenário mudou de um jeito estranho. Você olha para os lados e reconhece as árvores, o campo, o cheiro do vento. É o mesmo lugar de antes. É o mesmo ponto em que você esteve, talvez há meses, talvez há anos. E você pensa, por que estou aqui de novo? Mas a pergunta real deveria ser, o que dentro de mim ainda me mantém preso aqui? É exatamente aqui que a espiritualidade entra como uma luz que não cega, mas revela. Jesus falava sobre a verdade que liberta. E a verdade nem sempre é confortável. Às vezes, ela se apresenta como um espelho que você tenta evitar, porque quando você olha, percebe que a vida não está te bloqueando. Você é quem está segurando uma porta sem perceber que a chave já está na sua mão. A raiz que te faz recomeçar não vive no mundo exterior. Ela vive no território silencioso das emoções que você nunca nomeou, dos medos que você nunca assumiu, dos vínculos que você ainda mantém com versões antigas de quem você já foi. E quando você começa a tocar essa raiz, algo estranho acontece. Você sente uma mistura de alívio e desconforto. É como abrir uma janela que estava emperrada há anos. O ar entra, a luz entra, mas junto com isso vem uma poeira antiga, uma memória esquecida, um medo infantil, uma expectativa que nunca foi sua, mas que você carregou como se fosse destino. Esse é o ponto em que tudo começa a mudar. Não quando você força um novo recomeço, mas quando você entende a origem do ciclo. Talvez sua mente esteja presa, não porque você não sabe avançar, mas porque aprendeu lá atrás que avançar é perigoso. Ou aprendeu que crescer incomoda, ou aprendeu que brilhar atrai riscos. Quantas vezes você já caminhou em direção ao seu próprio potencial, e no exato momento em que tudo parecia se abrir, algo em você recuou? Como se um eco interno dissesse,
é melhor não ir. E então você recomeça, não porque quer, mas porque a sua raiz emocional ainda não permite permanecer. E isso não te faz fraco, não te faz incapaz, isso te faz humano. A mente humana, como Jung dizia, é um templo cheio de símbolos que gritam em silêncio, e cada vez que você retorna ao ponto de partida, não é um castigo, é um convite. Um convite para perceber o que ainda precisa ser curado, abraçado, ressignificado. O ciclo não é uma prisão. O ciclo é uma mensagem. Enquanto você caminha, existe dentro de você um lugar que nunca foi visitado com calma. Uma espécie de porão emocional onde você guarda aquilo que não soube lidar na época em que aconteceu. E essa energia guardada, esquecida, ignorada, vai tomando forma, vai criando raízes que se estendem até o presente. Toda vez que você tenta avançar, essas raízes puxam você de volta para casa, não para punir, mas para lembrar, ainda existe algo aqui. E nesse instante em que você reconhece isso, mesmo sem saber o que fazer, mesmo sem ter clareza total, algo já começa a mudar. Porque o poder não está em resolver tudo agora. O poder está em enxergar, em perceber que existe uma história emocional por trás da história que você vive. E quando você começa a ver, ainda que sem entender, você já não está mais recomeçando. Você está despertando. O despertar sempre começa no silêncio. No momento em que você finalmente admite: eu não quero mais voltar ao início. E essa frase funciona como um portal. Algo dentro de você se move. Uma camada se desprende. A vida começa a se reorganizar. Não porque você fez força, mas porque você finalmente abriu espaço para a verdade emergir. E é nesse estado, esse primeiro vislumbre da raiz, que sua jornada de libertação começa a se desdobrar. E quando esse primeiro vislumbre acontece, algo quase imperceptível começa a vibrar dentro de você, como se a alma respirasse depois de anos presa em um ritmo curto demais. É nessa hora que você percebe que não é o esforço que te esgota, é a repetição do mesmo roteiro emocional escondido nas sombras da sua própria mente. Você tenta mudar o cenário, tenta trocar de caminho, tenta começar de novo com mais força. Mas a raiz continua lá, silenciosa, fazendo tudo voltar para aquele ponto que você gostaria de abandonar para sempre. E a verdade é que ninguém te ensinou a descer até essa profundidade. Ensinaram você a ser forte, a continuar, a levantar, a não desistir, mas não ensinaram a olhar para aquilo que está por trás de todas as suas desistências. A raiz emocional que te mantém recomeçando não é um monstro. É, na maioria das vezes, um pedido de cuidado que nunca foi atendido. Uma parte sua que ficou congelada no tempo, chamando por você através da repetição. Ela tenta te dizer que existe algo que ainda dói quando você avança. Algo que te faz acreditar que talvez você não mereça ir tão longe, algo que te faz confundir permanência com ameaça, estabilidade com exposição, crescimento com perigo. E quando essa confusão emerge, você não percebe que a reação vem de uma versão antiga da sua consciência. Uma versão que reagia para te proteger, mas que agora precisa ser liberada. Imagine por um momento que você está caminhando por um campo amplo, azul pelas bordas, com um horizonte que parece respirar junto com você. O ar é leve e, mesmo assim, existe um fio de tensão que você sente vindo de dentro. Você dá mais um passo e sente um puxão suave, quase como uma mão invisível segurando sua roupa. Você não vê nada, mas sabe que tem algo ali, algo que sempre esteve ali. Esse é o símbolo perfeito da raiz emocional. Ela não aparece, mas interfere. Ela não fala, mas grita. E quando você tenta ignorá-la, quando tenta avançar sem ouvi-la, ela apenas puxa você de volta ao lugar onde acredita que você está seguro.
recomeçar vira uma forma disfarçada de proteção emocional. E esse mecanismo é tão profundo que, às vezes, você nem percebe que está vivendo não o presente, mas uma memória. Já reparou como, em certos momentos, você tem reações que não combinam com a sua maturidade, com sua consciência atual, com tudo o que você já aprendeu? É porque aquela raiz, aquela parte emocional mais antiga, ainda responde antes de você. Ela age nos bastidores, ela interfere nas suas escolhas, ela reorganiza seus passos sem que você perceba. E então, quando tudo começa a dar certo, ela ativa o medo de perder, o medo de permanecer, o medo de sustentar o brilho que você já conquistou. E sem entender por quê, você recua, e o recuo vira recomeço. Mas há algo sagrado nesse processo, algo que poucos percebem. Cada recomeço também revela até onde a sua alma está tentando te levar. Você não volta ao início porque é fraco. Você volta porque algo dentro de você ainda tenta encontrar a chance de fazer diferente. É como se sua consciência dissesse: eu ainda quero acertar, eu ainda quero crescer, eu ainda acredito que existe um caminho. Isso significa que, mesmo preso à repetição, você não desistiu de si. Você continua reaparecendo na sua própria vida, e isso é muito mais poderoso do que você imagina. Quando Jesus dizia que a verdade liberta, ele não falava apenas de uma verdade espiritual externa, mas da verdade que mora dentro de você e que, quando iluminada, desfaz os nós mais antigos. É como acender uma lamparina em um cômodo que você evitava entrar. Primeiro, a luz revela a poeira, as caixas acumuladas, as lembranças que você tentou esquecer. Mas depois, a mesma luz mostra a porta que você nunca tinha visto. A verdade não te devolve ao passado, ela te devolve ao caminho. A raiz emocional não é sua inimiga, ela só precisa da luz que você evitou acender. E a luz, aqui, é coragem. Não a coragem barulhenta do mundo, mas aquela coragem silenciosa que cresce no peito quando você admite para si mesmo que está cansado de andar em círculos. A coragem de dizer: eu quero avançar, mas algo em mim ainda dói. E quando você diz isso, mesmo sem saber como curar, você já está curando. Não existe avanço verdadeiro sem esse reconhecimento íntimo. Napoleon Hill falava que a mente só começa a transformar a realidade quando você identifica com precisão a origem do seu próprio impulso. E o impulso que te faz recomeçar não é o mesmo impulso que te faz crescer. Um nasce do medo, o outro da fé. E é aqui que a psicologia profunda entra como uma ponte entre sua alma e sua consciência. Jung dizia que aquilo que você não torna consciente retorna como destino. Isso significa que parte da vida que você chama de problemas recorrentes não são eventos externos, são chamadas internas. São mensagens repetidas porque você ainda não ouviu a primeira vez. A raiz emocional é esse conteúdo não tornado consciente, e a repetição é apenas um lembrete insistente. Mas existe um momento raro, precioso, em que a vida parece suspender o tempo. É quando você percebe, sem drama, que não quer mais viver nesse ciclo. Não quer mais se diminuir para caber no medo. Não quer mais reconstruir sonhos com mãos tremendo por inseguranças antigas. Não quer mais recomeçar porque não conseguiu sustentar a própria luz. E nessa exata confissão interna, algo muda no ar. É como se o universo escutasse um novo som vindo da sua alma. Um som que diz: agora eu estou pronto. E tudo ao redor responde. O céu fica mais profundo. Os pensamentos começam a desacelerar. A respiração encontra um ritmo mais longo. É como se a vida inteira começasse a se reorganizar ao redor de um novo eixo. O seu desejo sincero de crescer. Esse é o ponto em que a raiz começa a se dissolver, não pela força, mas pela consciência. Você não arranca nada, você ilumina. E quando ilumina, a raiz perde poder. O ciclo perde força.
a repetição perde sentido. A história começa, pela primeira vez, a querer continuar. E quando a história finalmente começa a querer continuar, é aí que você entra em um território novo, aquele terreno sutil onde a alma aprende a permanecer. Porque avançar, na verdade, nunca foi o verdadeiro desafio. O grande desafio sempre foi sustentar o avanço. E para isso, você precisa de algo que não estava disponível para as versões anteriores de você. Presença. Não a presença superficial de quem diz, estou aqui, mas aquela presença profunda, quase meditativa, que observa sem medo, que respira sem se esconder, que acolhe a si mesma sem julgamento. É nesse ponto que você percebe algo que muda tudo. Você sempre foi bom em recomeçar. Você ficou mestre nisso. Você domina o ritual do início, domina a energia do impulso, domina a euforia dos primeiros passos. Mas sem perceber, você também desenvolveu um hábito emocional de não permanecer. Permanecer parecia perigoso demais. Parecia vulnerável demais. Parecia expor fissuras que você preferia manter escondidas. Por isso, quando algo começava a funcionar, quando a vida começava a abrir portas, quando o caminho parecia ficar sólido, uma parte interna brilhava, mas outra parte tremia. E a parte que tremia era mais antiga, mais profunda, mais influente. Essa é a raiz que te mantinha recomeçando. A incapacidade emocional de permanecer naquilo que é bom. É como se, em algum lugar da sua história, você tivesse aprendido que coisas boas não duram. Que quando você cresce demais, as pessoas somem. Que quando você sobe, alguém tenta te puxar. Que quando você se expõe, você corre riscos. E mesmo que, racionalmente, você saiba que não é assim, o corpo emocional, esse corpo feito de memórias e interpretações, reage antes de você pensar. Ele ativa alarmes invisíveis. Ele puxa você de volta para o ponto mais familiar, porque o familiar, mesmo desconfortável, é percebido como mais seguro que o desconhecido. Mas é justamente aqui que começa a transformação real. Quando você percebe que a familiaridade emocional não é sinônimo de verdade espiritual. A alma sabe ir além. A alma sabe permanecer. A alma sabe florescer em terra nova. É a mente antiga, a mente que ainda ecoa traumas antigos, que te faz acreditar que permanecer não é para você. Mas a alma quer atravessar, quer se expandir, quer construir, quer ficar. Então surge um conflito invisível entre sua consciência atual e sua memória emocional. E toda vez que esse conflito vence, você recomeça. Só que agora existe uma nova consciência se formando, uma consciência que não está mais disposta a ser conduzida pelo eco do medo. Você sente isso. Sente que está mais atento, mais desperto, mais consciente dos próprios padrões. Sente que já não dá para se esconder atrás da velha desculpa de não deu certo. Você sabe que daria certo, se você tivesse conseguido permanecer. E essa percepção dói. Mas é uma dor sagrada, uma dor que não te quebra, te desperta. É como se você estivesse caminhando dentro de um templo silencioso e pela primeira vez escutasse o som dos seus próprios passos ecoando no chão. É a vida dizendo, agora você está presente. E a presença é uma luz tão profunda que revela estruturas emocionais que você nunca percebeu que existiam. Você começa a sentir quando está sendo guiado pelo medo. Começa a perceber quando está repetindo um movimento automático. Começa a notar quando o impulso de recomeçar não é força, é fuga. E quando essa clareza chega, algo muda na atmosfera interna. Você deixa de ser vítima da repetição. Você vira testemunha dela. E tudo aquilo que você testemunha com consciência perde a capacidade de te dominar. Jung não apenas sugeriu isso, ele viveu isso. Ele dizia que o simples ato de observar um padrão já é um passo para a cura.
porque a luz da consciência desestabiliza tudo o que vive na sombra. E quanto mais você observa, mais percebe que a raiz emocional não estava ali para te punir. Ela estava ali para te proteger em um tempo em que você não sabia como se proteger sozinho. Mas agora, você sabe. Agora você tem recursos internos que antes não existiam. Agora você tem maturidade, tem visão, tem espiritualidade, tem profundidade. Você tem a capacidade de sustentar aquilo que antes te ameaçava emocionalmente. E a raiz, percebendo isso, começa a se desmanchar. É nesse ponto que o caminho se abre para algo ainda maior: a ressignificação. A libertação verdadeira nunca acontece na superfície. Ela acontece quando você volta ao lugar onde o ciclo nasceu, não para revivê-lo, mas para reescrevê-lo. Imagine-se voltando até o ápice do seu medo, mas desta vez com uma luz na mão. Você vê o que antes te assustava, e quando vê, percebe que aquilo não tem mais o mesmo poder. Aquilo só te prendia porque você caminhava no escuro. Quando a luz chega, a ameaça desaparece. E então você entende, você nunca esteve quebrado, nunca esteve atrasado, nunca esteve perdido. Você estava apenas inconsciente de uma parte sua que precisava ser cuidada antes que você conseguisse avançar de forma contínua. O recomeço repetido não era falha, era preparação. Era a vida te lapidando para suportar a versão que você está se tornando agora. A partir desse ponto, algo mágico acontece. Você começa a sentir que permanecer é possível. E pouco a pouco, o que antes era um ciclo se torna uma linha reta. Não de uma linha reta sem curvas ou desafios, mas uma linha reta de evolução, onde cada passo se apoia no anterior, em vez de destruí-lo. E a energia de recomeçar, que antes era uma fuga, se transforma em continuidade. Uma continuidade madura, consciente, estável. A mente para de te sabotar, a alma começa a guiar, o corpo emocional aprende a confiar. Você deixa de ser um sobrevivente do passado para se tornar construtor do futuro. E, quando esse alinhamento começa, até o ar muda. Até o silêncio muda. Até o tempo parece te ouvir de outro jeito. É a vida abrindo espaço para que você permaneça. E é exatamente nesse ponto, nesse encontro raro entre presença, consciência e coragem, que a raiz emocional começa a morrer. Não com violência, mas com gratidão. Ela cumpriu a função dela. Mas agora, quem conduz o caminho é você. E quando a raiz finalmente começa a se desfazer, algo profundamente sutil acontece dentro de você. Algo que não faz barulho, mas reorganiza o universo inteiro ao seu redor. É como se uma porta antiga, uma porta que você tentou abrir a vida inteira, finalmente cedesse. Não porque você forçou, mas porque você finalmente entendeu o segredo. Aquela porta não se abria para a força, mas para a leveza, para a presença, para a verdade. E é nessa hora que você percebe que a vida nunca quis te ver recomeçando sem parar. O universo nunca escreveu um destino onde você estaria eternamente voltando ao início. Isso foi apenas um desvio emocional, uma memória viva, um mecanismo de proteção que ficou ativo por tempo demais. Agora, com a consciência acesa, você começa a sentir o peso da repetição se dissolvendo como neblina ao sol. Há uma clareza que antes não existia, uma estabilidade interna que antes não se sustentava. E, acima de tudo, uma serenidade profunda que diz: você pode continuar. E desta vez, você vai, porque agora você já entende a dinâmica sagrada que governa sua própria jornada espiritual. Recomeçar não é mais um castigo. Recomeçar não é mais um reflexo automático. Recomeçar não é mais um loop. Agora, se você recomeça, é por escolha. É porque há algo novo a ser criado, e não porque algo velho te segurou. A raiz foi vista, foi nomeada, foi iluminada.
E tudo aquilo que é iluminado perde o direito de comandar você. É aqui que a sua história deixa de ser circular e começa a se tornar ascendente. Como uma espiral que ainda gira, mas sempre sobe, sempre expande, sempre aprofunda. Você deixa de ser um viajante que retorna e passa a ser um peregrino que avança. E quando olha para trás, percebe que até os seus ciclos tinham um propósito. Eles estavam te treinando para este momento, este instante, esta versão de você que finalmente compreende. A vida só se repete quando a alma ainda não foi ouvida. Agora ela foi. E quando a alma é ouvida, ela começa a te guiar por dentro, com uma bússola silenciosa que aponta sempre para a mesma direção, para aquilo que você realmente é. E quando você caminha guiado por essa bússola, a vida responde. As portas que antes pareciam trancadas se abrem com suavidade. As oportunidades que antes escapavam começam a permanecer. As pessoas certas chegam com naturalidade. As decisões que antes eram pesadas se tornam claras. A estrada, que antes parecia um labirinto, agora se alinha como um caminho firme, amplo, luminoso. E você percebe que o universo nunca esteve contra você. Ele só esperava que você estivesse pronto para permanecer. Agora você está. E essa prontidão cria uma mudança magnética no seu campo interno. Você deixa de buscar validações externas, porque descobre que a validação mais profunda é a da sua própria consciência vibrando em paz. Você deixa de temer o futuro, porque percebe que não existe ameaça quando você está inteiro. Você deixa de fugir de si, porque agora há conforto na própria presença. Você deixa de recomeçar compulsivamente, porque agora existe raiz. Mas uma raiz nova, saudável, luminosa, uma raiz que sustenta e não aprisiona. E com essa nova raiz emocional, plantada no solo fértil da sua maturidade espiritual, algo extraordinário acontece. Você começa a construir sem pressa, sem medo, sem interrupção. Não há mais aquele impulso de derrubar tudo quando algo ameaça seus velhos medos. Não há mais aquela sabotagem sutil quando a vida começa a ficar boa demais. Agora, quando a vida floresce, você floresce junto. Quando a vida te desafia, você respira. Quando a vida te chama para avançar, você vai e permanece. E nesse estado de permanência, você descobre algo ainda mais profundo. O recomeço verdadeiro não é voltar ao início. O recomeço verdadeiro é renascer dentro do caminho. É quando você continua andando, mas algo dentro de você nasce de novo. É quando você percebe que sua história não precisa mais repetir capítulos antigos. É quando você entende que já é livre, mesmo antes de cruzar a linha de chegada. Porque a liberdade nunca foi um destino, sempre foi uma consciência. E é essa consciência que agora desperta com força total dentro de você. A partir de hoje, quando você sentir o impulso antigo de abandonar tudo, algo novo vai sussurrar dentro de você. Fique. Quando o medo tentar te convencer de que você não aguenta, uma força suave vai responder: eu aguento. Quando a insegurança quiser te fazer encolher, sua alma vai dizer: eu nasci para expandir. Quando a velha raiz tentar criar sombra, a nova luz vai brilhar. Eu sei o caminho. Você vai sentir isso de um jeito tão natural que vai parecer que sempre foi assim, mas no fundo você vai saber. Tudo começou aqui, nesse instante em que você permitiu que a verdade fosse maior que o medo. Nesse instante em que você viu a raiz antiga morrer para dar lugar à sua verdadeira essência. E assim, com essa nova estrutura interna, você segue. Um passo profundo, um passo consciente, um passo que não volta mais atrás. Porque agora a vida não te chama para recomeçar. Ela te chama para permanecer, crescer, expandir e ocupar o espaço que sempre foi seu.
E enquanto você caminha, algo no universo se inclina discretamente, como quem reconhece a chegada de alguém que finalmente entendeu o próprio poder. A luz muda, a atmosfera muda, a história muda, e você também. Agora, respire fundo. Sinta a nova raiz se firmando, sinta o ciclo se dissolvendo e permita que a vida continue de onde realmente deveria ter começado. O caminho está aberto, a jornada está viva e você finalmente permaneceu. E enquanto você segue, uma força silenciosa dentro de você sussurra: continue ouvindo, continue caminhando, continue escolhendo permanecer. O próximo passo sempre virá.